teve aquilo. But see, at that time upon the man's Mas veja, naquele tempo sobre o ser humano, being, see, God put a spirit of wisdom upon man to understand that's wrong. vejam, Deus colocou um espírito de sabedoria sobre o homem para compreender que aquilo estava errado. Now that was to combat the third beast Agora aquilo foi para combater a terceira besta, that had got the church so corrupt that he was riding, que tinha deixado a igreja tão corrompida que estava cavalgando, that it was terrible. que foi terrível. The reformers. Os reformadores, What did they do? Then the reformers, o que eles fizeram, então no período da reforma, they brought the church from its pagan ceremonies of idolatry eles trouxeram a igreja das suas cerimônias pagãs e idolatria back to God again. de volta a Deus novamente. Amém. Vamos à leitura em Salmos 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Grande Pai, mais uma vez te damos graças por poder parar e ouvir Sua palavra. E não somos o absoluto, mas o absoluto está em nós. Assim como o seu profeta também não era o absoluto, mas o absoluto estava nele. Estamos agradecidos por podermos receber Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. O segundo rapto será a ascensão da noiva. Bem, nós falávamos ontem de estar representados no rapto. Isto é, o rapto que vai suceder
nós estamos representados nos personagens anteriores que mostraram este rapto. Por isso nós fomos representados em Enoque, Jesus e Brana. E aqui o próprio irmão Brana diz, me parece que alguém estava querendo saber quando é, se tem um rapto. Depois, irmão, é isso daí? Haverá um rapto. Agora, então é 105 da mensagem o rapto. Mas para começar, são coisas que não são dignas nem de ficar conversando, porque são coisas fora da palavra, fora até da mensagem. É falta de luz que as pessoas nunca tiveram, nem luz direito do dízimo, que é o natural, quanto mais do espiritual, que se não tem luz do alimento natural, dízimo é alimento natural. Depois vai ter do alimento espiritual, que a palavra é o alimento espiritual. Então não tem. Então no parágrafo 105, o irmão Brana está falando que o segundo rapto será a ascensão da noiva. O segundo rapto. Então nós vamos passar aqui por alguns raptos para as pessoas perceberem o que nós estamos falando e o que o irmão Brana falou. Se este agora é o segundo rapto, o irmão Brana não estava contando a hora que ele foi raptado, porque aquilo era uma pré-estreia do nosso. Porque Enoque foi raptado e nunca mais foi visto. Elias foi raptado e nunca mais foi visto. E Brana foi raptado e foi visto. Então, o rapto do irmão Brana, que ele foi tomado nas nuvens para estar com aqueles anjos, meia hora depois ele já estava no Monte Pôr do Sol outra vez. Então, se o irmão Brana prega um segundo rapto, será. O irmão Brana nunca enganou no sentido da palavra, no verbo, será. Quando ele diz a terceira etapa foi, irmão Brana não tinha enganado. Porque era a hora dele mostrar para nós que aquela terceira etapa já havia acontecido. Se há algum parágrafo que alguém tenha onde irmão Brana diz o rapto da noiva foi no Monte Pôr do Sol, eu também creio. Se não tem, cala você, porque eu vou continuar falando, vou continuar pregando, certo? Essa daqui é a verdade. Então, se nós falamos que estávamos representados no rapto, era a mesma coisa de dizer assim, no rapto que vai acontecer, nós fomos representados em Enoque, em Jesus e em Brana. E foi tão claro que para mim também foi uma coisa nova na hora que eu falei ontem, Jesus foi raptado com um novo nome. Por quê? Porque o primeiro selo, eu disse o parágrafo errado ontem, da segunda tradução dos selos, é 283 e não 268. 283. E na primeira tradução do primeiro selo, ele está escrito no 132. E Jesus, seu nome na terra era Redentor, Jesus. Quando ele estava na terra, ele era o Redentor. Isto é verdade. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno, e os venceu, e subiu ao alto, irmão Brana trata isso na mensagem rapto como um rapto. Quando Jesus subiu ao alto, ele recebeu um novo nome.
Esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que o fazem e não obtêm nada. É só gritos e não obtêm nada. Outro parágrafo que eu quero repetir, porque as pessoas ouvem, mas elas não entendem. Elas, para que vendo não vejam, disse Jesus. E para que ouvindo não ouçam. É interessante o que Jesus fala. Quer dizer, a pessoa escuta por aqui, mas ela não entende no coração. Ela só escuta por aqui, ela vê, mas ela não entende no coração. Isso é o que tem acontecido com muita gente da mensagem, com respeito ao Cordeiro ter saído do trono, o último eleito ter entrado, Jesus Cristo ter um novo nome. Eles escutam aqui, mas eles não entendem aqui no coração. Esse é o problema. Mas o 113 eu ouvi, mas agora vejo. Ele disse: ele virá bem após os dias deste ministério. Agora, de qual ministério? Ministério do Filho do Homem. Ele virá bem após o ministério deste ministério, nestes dias, que era um ministério que ele estava manifestando o Filho do Homem na terra. Aí, irmão Branham, olha o verbo outra vez, ele virá. Não, ele já veio. Ele virá bem após os dias deste ministério. As pessoas têm que posicionar vinda do Filho do Homem e rápido. Por isso, se não sabe posicionar isto, para começar, muitos nem pregadores são, deveriam estar calados há muito tempo, mas ainda querem falar quando não tem comissão para aquilo. O que eles vão fazer? Vai ser pior para eles e até para quem os ouve, mesmo que são poucos, mas que os ouve. Isso é muito mal. Aí no parágrafo 113, eu ouvi, mas agora vejo, eu queria que as pessoas que pelo menos combatem o que pregamos, que tivesse coragem pelo menos de examinar a mensagem do profeta enquanto nós estamos lendo. Se tivesse coragem de examinar, eles poderiam mudar de vida. Só não muda mesmo, porque eles não têm coragem nem de examinar a mensagem. Ele virá bem após os dias deste ministério. E nós sabemos que temos ali o ministério do Filho do Homem, que foi nos dias de irmão Branham, e temos o rapto para podermos subir agora. Lá atrás foi a vinda, aquela ele veio. E se ele não veio lá, então estaria errado Mateus 24. Que Mateus estava falando que não passaria aquela geração sem que acontecesse aquelas coisas, a revelação dos selos, Filho do Homem viesse na terra, o dia e hora. Então, aquele dia cumpriu, naquele dia que o profeta estava cumprindo aquela geração de 48, que Israel voltou para sua pátria, até 88, quer dizer, no meio da geração, em 63, cumpriu. Aquela vinda, cumpriu. Não o rapto, cumpriu aquela vinda do Filho do Homem. O irmão Branham diz que por quem é chamado, escolhido para pregar, já é difícil, quanto mais estes que nem ministério têm. Se torna pior ainda. Não é? Ele virá bem após os dias deste ministério. Ele estava tendo o ministério dele ali. E ele dizendo, ele, Cristo, virá. Não já veio, virá. Bem após os dias deste ministério. Ele será revelado do céu, outra vez. Procure o verbo direitinho. Ele será revelado do céu. Ele não foi revelado do céu para o rapto nos dias do irmão Branham, senão ele teria dito, como ele diz, a terceira etapa foi, ele diria, ele foi revelado do céu. Mas ele está dizendo, ele será. E isso daqui são mensagens pregadas após os selos, após alguém crer que o irmão Branham foi arrebatado
e que os que tinham que ser arrebatados já foi arrebatado dele, que não tem arrebatamento hoje. Isso é uma loucura, uma cegueira muito grande. É o que nós explicamos ontem. Nós fomos arrebatados do irmão Brana, mas há um arrebatamento aqui. Lá foi só uma representação do rapto. Agora haverá um rapto. A paz que eu tenho na alma, não no corpo. No corpo eu tenho aflição. A paz que eu tenho na alma, o descanso que eu tenho na alma, é 1 milênio. Mas haverá 1 milênio. Entende? Isso daqui é uma sombra. Na alma. Agora no corpo ninguém tem paz, todo mundo tem doença, tem dor, aflição, desespero, querer ter e estar satisfeito por possuir também e outras coisas mais. As pessoas têm no corpo, mas na alma você tem uma segurança da palavra. Na alma você tem vida eterna. O seu corpo está aí passando por doença, por dores que você não queria, mas o corpo está aí, porque o irmão Branham diz, a nossa alma está redimida, o corpo não. Quando subirmos, é aí que está a redenção do corpo e da alma. Mas enquanto não subirmos, esse corpo aqui vai gemer, vai sentir dores e vai morrer. Contudo, temos uma promessa que nós seremos arrebatados. Tem um grupo de gente que não vai morrer. Literal. Você entende? Literal. Tem um grupo de gente que não vai morrer. Ela vai subir no rapto, tipificado em Enoque. Isso aí é o que o irmão Branham prega. Enoque não viu a morte. E aquela noiva do último dia, tipificada em Enoque, não verá a morte. Branham viu a morte. Olha, espera lá. Você quer dizer que Branham não era do rapto? Não, eu estou dizendo que Branham não é dessa noiva aqui agora. Estão entendendo? Irmão Branham morreu. Quem é tipo de Enoque não morre. Isso é Bíblia, isso é a mensagem do próprio profeta. Quem é tipo de Enoque não morre. Então, irmão Branham morreu. Oh, eles estão dizendo, ele foi arrebatado e nós fomos arrebatados com ele. Eu também creio, só que ele morreu. Ele não é o tipo que ele mesmo pregou. Enoque é o tipo daqueles que não verão a morte no último dia. O irmão Branham, para te posicionar, o irmão Branham está incluído entre os representados por Moisés, que vão ser ressuscitados para subir. Irmão Branham pregou isso também. Suas mensagens têm tudo isso. Aqueles que são representados em Moisés, eles ressuscitam e sobem no arrebatamento. Os representados em Enoque nunca verão a morte. Senão não é tipo. O tipo tem que ser certo. Se Enoque tivesse visto a morte, então hoje teríamos um tipo de uma noiva que veria a morte, teríamos o tipo do profeta William Branham que veria a morte, mas não, o tipo não falha, diz o profeta. Como Enoque não viu a morte, a noiva desse dia. Eu já estou velho, eu não sei se eu pertenço, agora você vai ter que me entender, eu também não sei se eu pertenço a essa noiva que não vai morrer. Certo? Eu tenho vontade. Eu tenho vontade de pertencer a essa noiva que não vai morrer. Mas, e se Jesus demorar em muitos anos, 50 anos, eu vou ter que morrer. Já nem vou falar pouco, né? Jogar lá para frente, que já passa da idade mesmo. Aí eu estou mais velho que a irmã Tereza lá, estou sossegado, né? Mas se fosse assim, daqui a 50 anos, então eu teria que morrer. E outros seriam os que estariam cumprindo o tipo de Enoque. Até hoje, se der o arrebatamento hoje, agora, eu sou o tipo de Enoque, que eu estou vivo. Irmão Branham não é o tipo de Enoque. Essas coisas vocês têm que posicionar, não tem que ter medo de falar, não, irmão Branham também. Ele é da noiva, mas não tipo de Enoque.
tipo de Enoque, não verá a morte. Aí por aí vocês já veem, meus irmãozinhos, que estão crendo que o arrebatamento deu lá atrás e Brana morreu. Hein? Cadê o tipo? Ele foi arrebatado. Então aquele arrebatamento era apenas uma pré-estreia do verdadeiro rapto, aquele que o irmão Brana teve, porque o irmão Brana voltou, pregou os selos e depois em 65 ele partiu. Mas aqui eu vou continuar aqui, essas mensagens, eu acho que tinha que acontecer isso. Obrigado, irmãos, que creem errado. Porque através daqueles que creem errado na deidade, eu devo ter umas 50 mensagens sobre a deidade. Através daqueles que creem errado no milênio, eu tenho, que eu saiba ali, eu tenho 12 mensagens no CD sobre o milênio. Agora, através de quem crê errado no arrebatamento, já estou com um punhadinho aí já, certo? Obrigado. Porque enquanto vocês creem errado, isso me dá base na mensagem para me pregar o certo. Dá para me despertar e pregar o certo para quem tem que ouvir essas coisas. E eu vou te garantir, quem crê errado, a coisa mais difícil é voltar atrás. Eles só vão mais errado. Porque o tempo que nós estamos vivendo é que o imundo seja mais imundo, o sujo seja mais sujo e o santo seja mais santo ainda. Alguém diz, mas você está me chamando de imundo? Não, eu estou só dizendo isso. Prova para mim que você não é, retorne. Diga que você errou quando falou que o arrebatamento da igreja, da noiva, deu em 63. Volte atrás, diga para mim que você errou, que aí você não é destes e nem uma estrela caída você é. Mas se não voltar atrás, você é desse daqui mesmo. Não tem jeito. Porque os representados em Enoque não verá a morte. Então eu estou te mostrando que nem irmão Brana. Aí você vai dizer que eu estou blasfemando? Eu estou te dizendo a Bíblia. Enoque não viu a morte, Brana pregou, a noiva não verá a morte, como Enoque. Deus para si tomou. Esta é a noiva do último dia. Irmão Brana representa a parte da noiva da América. Mas a mensagem é a noiva do último dia. Ela não é da América do Norte, ela é aqui da América do Sul. Esta é a noiva desse último dia. Então, até eu que sou um pregador já de 60 anos, estou dizendo, eu não sei se eu sou dessa noiva. Eu sei que eu sou da noiva. Mas eu não sei se eu sou desta, que é representada em Enoque, é tipificada em Enoque. Porque não vai ver a morte. Eu tenho tanta vontade de ser. Irmão Branco também tinha, Paulo também tinha. Paulo, há 2000 anos atrás, e nós os vivos que ficaram. Paulo, morreu logo. E nós os vivos que ficaram. Irmão Brana também tinha vontade de viver para ver esse rapto, esse dia. Ele só foi raptado, mas ele voltou e morreu. Então, ele não pertence a esse tipo da Bíblia que ele mesmo mostra aqui. Eu tenho a mensagem, o rapto, você tem aí em casa também, vai ler isso. Mas estou mostrando para você que o que o irmão Brana está dizendo, quando ele está dizendo para o futuro, isso é uma verdade. Ele está dizendo para o futuro. Coisas que nos diz do irmão Brana, você tem que saber também. Coisas que nos diz do irmão Brana sobre a vinda, o próprio irmão Brana não podia falar. Por isso ele pregou até 64, ele estava mostrando que isto ia acontecer. A vinda, mas aquela vinda, ele estava incluindo no rapto. Entende? Ele estava incluindo no rapto aquela vinda. Mas era a vinda do Filho do Homem que cumpriu com ele. Ele não podia falar nos seus dias. Este era o mistério do sétimo selo, do sétimo anjo, dos 7 trovões. Estava ali cumprindo no seu ministério. Então aqui o parágrafo 113, eu vi, mas agora vejo, ele virá bem após os dias deste ministério. Então ele não veio ainda. Ele será revelado dos céus. Então ele não foi revelado do céu. Mas foi revelado lá em 63. Não há arrebatamento. Lá foi o mesmo Senhor descerá do céu. Agora ele tem a trombeta que reúne o povo aqui para poder ouvir a mensagem e subir
para o céu agora. Amém? É bom, essas coisas que vai sempre sendo bom. Ele será revelado dos céus. Agora, nós vemos isto claro demais. Isto tem que ser. Ele não diz, isto tinha que ser. Isto tem que ser. Vai para o verbo, outra vez. Não foi. Isso é uma existência. Isso tem que ser, tem que acontecer. E a pessoa não vê isso, é a cegueira dos dias que vivemos agora. Agora, vocês estão vendo a manifestação dentro da noiva, a manifestação dos rebeldes dentro da noiva, daqueles que não têm pastor dentro da noiva, aqueles que pastoreiam a si mesmo dentro da noiva. Você deve notar isso. Agora já não está dentro da primeira e segunda etapa, não. Agora está dentro da noiva. É ali que acontecem essas coisas, dentro da noiva. Você sabe que a dualidade, ainda que veio desde o tempo que o irmão Branham morreu, aí começou esses pregadores a ser despertados, que eles nunca creram num Deus só, que eles nunca tiveram capacidade, através de suas teologias, de admitir um só Deus. Para eles tem que fazer 2 ou 3 ou mais, que quanto mais tiver para eles é melhor, para dar conta do recado para eles. Eles nunca crêem que um só dá conta. Mas irmão Branham pregou um só, porque Deus é um. Deus é um Jesus, Deus é um Branham, Deus é um você. Amém. Amém. Graças a Deus. Aí o parágrafo 99 do Rápido. Deixa eu ver se eu vou ter que ler tudo aqui para você. 99. Ele era um jovem, um homem jovem. Como podia ter cabelos brancos como a lã? Então ele me respondeu, o irmão Jack Moore respondeu para o irmão Branham: irmão Branham, esse foi seu corpo glorificado. Quer dizer, esse foi o corpo de Cristo glorificado. Isso não enquadrou. Porém, quando entrei ao quarto e comecei a orar, então ele me deu a conhecer o que era. Eu queria perguntar ao irmão Jack Moore: você dobrou ao que Branham falou agora? Que não enquadra o seu pensamento? Ou você se rebela contra ele? Eu não sei, gente. Não vivi nos Estados Unidos, não sei nada de lá. Eu só estou dizendo, eu queria perguntar ao irmão Jack Moore. O irmão crê agora que o irmão Branham falou a verdade? É contra o que você falou. Você disse que era o corpo de Jesus glorificado. O irmão Branham está dizendo que isso não enquadra. Você admite, irmão Jack Moore, você é teólogo. Você admite, irmão Liveio, você é teólogo. Quero ver se vocês admitem isso. Agora, eu não sou teólogo. Eu sou um perrapado. E eu admito isso. E eu espero que Pedro era igual eu mesmo. Mas ele admitiu. Mas ele teve falha, mas ele admitiu. Certo? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não foi o sacerdote, não foi o teólogo do dia que disse, foi Pedro. Então o irmão Branham disse para o irmão Jack Moore, isso não enquadrou. Porém, quando entrei no quarto e comecei a orar, então ele me deu a conhecer o que era. Vê você, eu sempre tenho pregado que ele era a deidade, não somente um homem. E interessante que eles pregam que ele era um homem só. O irmão Branham diz, ele era a deidade, não somente Jesus, não somente um homem, ele era Deus, a deidade. Ele foi Deus manifestado em carne, não o segundo Deus, Deus, não o Filho de Deus manifestado em carne, Deus. Não tem esse negócio de Filho de Deus manifestado em carne, não tem Bíblia para isso, não tem mensagem para isso. Filho de Deus manifestou em carne, porque ele já existia com o Pai, isso era nos atributos do próprio Pai. No atributo dele, ele tinha um atributo nele que dizia, eu tenho que ser filho. Aí ele veio aqui num corpo e ele foi filho. Isso era um atributo dele, não que era outro.
O irmão Branco diz, eu posso ver um filho brincando na porta da casa do pai. Aí eu digo, tem dois, ó. É o filho brincando. Eles nunca conseguem conceber a mentalidade profética. Eles só têm essa mentalidade teóloga, mas profética eles não têm. Então, eles não conseguem conceber aquilo. Como que o filho pode brincar na porta da casa do pai? E irmão Brana viu. Eu posso ver ele brincando na porta da casa do pai. E ali Deus estava em si, com todos esses atributos: Pai, Filho e Espírito Santo. Estava brincando na porta da casa do pai. Está tudo num só. Mas eles querem separar. Não, estava brincando lá na casa do pai. É que nem nós aqui, quando eu vou brincar de carrinho lá na porta da casa do meu pai. Eu e meu pai não somos um. Eu e Olívio Rodrigues Costa não somos um. Mas eu e Deus somos um. Amém. Essas coisas são tão boas. Boas mesmo. Agora, vamos entrar mais um pouquinho na mensagem. Não, eu não terminei de ler o parágrafo. Espera. Amor, o atributo de Deus. E os outros grandes atributos que desceram para ser manifestados aqui na terra. Atributos é um pensamento. Então, enquanto ele não falou aquele pensamento, era apenas aquele atributo que estava nele. O dia que ele falou, ele estava em carne. Aquilo se tornou uma palavra. Uma palavra. Quando ele falou, se tornou uma palavra. O pensamento que você guarda, não fala para ninguém, ele é um atributo. É um pensamento seu. Mas quando você fala, então ele não é mais o atributo, ele é a palavra. Aí quando você pega aquela palavra e põe em ação, ela não é a palavra só, ela é a palavra em ação. E assim era Deus, pensou em ser filho, e logo aquilo ele expressou, foi a palavra, e a palavra, ele quis ser carne, diz, não vou só ser a palavra, eu quero me converter em carne. Tudo estava nele, os atributos de Deus. Aí o próprio Deus se converteu em carne e foi chamado Filho de Deus, porque era carne, o corpo sujeito, submisso, como o meu e como o seu. Isso é o que o irmão Brana dá uma resposta a uma pergunta de um irmão em perguntas e respostas sobre os selos. Ele fala sobre isso. Assim como você recebe o Espírito Santo, assim o Espírito Santo estava em Cristo, você não crê? Sim, ele e o Pai eram um, então agora aquele mesmo Espírito está em você. Isso faz uma unidade. Jesus foi o amor de Deus. Fez um corpo no qual viveu Jeová mesmo. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Quer dizer, Jesus foi a plenitude da divindade corporalmente. Eles não creem nisso, eles creem que Jesus foi um homem só. Esse é o erro que caminha também com grandes pregadores, teólogos, como o irmão Liveio. Aqui apenas era um homem? Não, ele era Deus. E se ele era Deus, não tem outro Deus, só tem um Deus. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente, quer dizer, Deus manifestado, representado num corpo, Deus visto num corpo, a deidade visto num corpo, Pai, Filho, Espírito Santo visto num corpo, a rosa de Saron, o lírio dos vales, estrela brilhante da manhã, o preferido entre 10 milhares, o mesmo ontem, hoje, para sempre, visto num corpo. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, visto num corpo. Aquele corpo teve que morrer para que assim ele pudesse lavar a noiva com seu sangue. Amém. Ao parágrafo 104, para nós estudarmos um pouquinho a mensagem do profeta. 104. 3 sempre dão testemunho. Ele leu uma escritura antes, Mateus 18, 16. Irmão Brana leu. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E aí ele diz também: 3 concordam na terra.
Na terra é 3. Agora, na terra concorda. E concordar é mais do que um. Certo? Concordar é mais do que um. Mas ser um é ser um. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Agora, concordar, eu e minha esposa tenho que concordar ou discordar. Então é mais do que um. Eu e outro irmão tem que concordar ou discordar. Entende? Aqui na terra, a água, o sangue, a palavra concordam num, mas não são um. Concordam. Aí o irmão Branham vem no parágrafo 104 da mensagem O Rapto. Eu quero te dizer que se você não crê no que o profeta falou e quer interpretar, não vai adiantar. É do jeito que o irmão Branham falou. 3 sempre são um testemunho. Eu estou te dando um testemunho que o irmão Branham diz: o segundo rapto será a ascensão. Será. Não foi. O segundo rapto será a ascensão da noiva. E aqui ele vai explicar desses 3 raptos do Antigo Testamento, que precisa sempre de testemunha. É por isso que esta nuvem que vocês veem, quando ele veio como Filho do Homem para descer, o mesmo Senhor descerá do céu. Quando ele desceu do céu, ele teve 3 testemunhas da nuvem. 104 rapto. 3 sempre são testemunho. É uma verificação de algo que é a verdade. Agora note, temos tido 3 testemunhas. 3 são um testemunho fiel. Sabe você que já temos tido 3 raptos no Antigo Testamento como testemunhas? Enoque foi o primeiro, Gênesis 5:24. Elias foi o segundo, segundo Reis 2:11. Jesus foi o terceiro, Atos 1:9. Jesus foi a chave entre o Antigo e o Novo Testamento, porque teve primeiramente que morrer e logo ser levado. Morreu, voltou à vida e andou aqui sobre a terra, e logo foi levado, porque ele foi a chave que uniu os 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Depois que fez isto, provando a verdade do Antigo Testamento, todos sabemos que Enoque foi transposto. Sabemos que Elias foi levado por um torvelinho num carro de fogo. E Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, viveu aqui sobre a terra por uns dias e logo foi raptado no céu. Ele sendo a chave, ali estão os 3 como testemunhas, correto? Agora, nós temos também 3 no Novo Testamento. O irmão Branham, olha, só o irmão Branham falando para eu crer e para você crer. Aí a gente fecha a boca, e se esses irmãos que creem que o arrebatamento já deu, eles escutam essa mensagem e não fecham a boca, e eles quer creiam ou não, porque são casa rebelde, saberá que houve no meio deles um profeta. Creio que é Ezequiel 2:5. Quando é casa rebelde, irmão rebelde, você não vai dar conta. Você não dá conta de marido rebelde, mulher rebelde, igreja rebelde, membro rebelde, obreiro rebelde, diácono rebelde, evangelista rebelde, pastor rebelde, apóstolo rebelde, mestre rebelde. Você não dá conta dele. Profeta rebelde. Mas tem? Tem. Tem o profeta que rebela. Você pode mostrar a palavra para ele. Ele diz: eu sou profeta. Ananias era profeta, mas quem era profeta mesmo era Jeremias. Então você vê na Bíblia, Balaão era profeta, mas o verdadeiro profeta era Moisés. Certo? E aí você vai vendo, Zedequias era profeta, era um sumo sacerdote naqueles dias, mas o verdadeiro profeta era Micaías. E nós temos Jesus, o verdadeiro profeta, certo? Então aqui nós, falando o que o irmão Branham está dizendo, que Jesus foi o terceiro, Atos 1:9. Agora, ele usa Jesus, outra vez,
como sendo o primeiro do Novo Testamento, porque ele foi a chave. Ele foi o terceiro do Antigo e o primeiro do Novo. Porque ali vem Jesus com os santos que foram ressuscitados no seu dia. Então escuta bem isso daqui, tem que acompanhar. Jesus foi a chave entre o Antigo e o Novo Testamento, porque teve primeiramente que morrer e logo ser levado. Morreu, voltou à vida, andou aqui sobre a terra e logo foi levado, porque ele foi a chave que uniu os dois testamentos, que fez isto, provando a verdade do Antigo Testamento. Todos sabemos que Enoque foi transposto, sabemos que Elias foi levado por um turvelinho num carro de fogo. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, viveu aqui sobre a terra por uns dias e logo foi raptado no céu, ele sendo a chave. Agora, tem Moisés e Elias, que serão os que estarão pregando para os judeus, eles também serão arrebatados. Mas você vê que eles vão morrer e depois vão ser arrebatados. A noiva não vai morrer para ser arrebatada. Estamos falando da noiva do dia, não da noiva da América. Estamos falando da noiva do Brasil, que ela está aqui já no amanhecer, quase no nascer do sol, que a hora que terminar o ministério da noiva aqui na terra, de Apocalipse 10, verso 8 a 11, começa os judeus, Apocalipse 11, verso 1, que são Moisés e Elias. Mas tem que terminar o nosso capítulo primeiro. O capítulo 10 não terminou com o irmão Brana, começou com o irmão Brana, mas termina com a noiva. O capítulo 10 de Apocalipse. Por isso o irmão Brana sempre citou 10 de 1 a 7. Sempre 10 de 1 a 7. Porque isso é o que cabia ao seu ministério. O ministério da noiva é 10 de 8 a 11. O nosso ministério não é o ministério 11 de Apocalipse, não. É o ministério 10, de 8, versículo 8 a 11. O que é isso? Comer o livro e profetizar outra vez. Ô, irmão, você achou o parágrafo aí? Vocês nem procuraram. 56 da era de Pérgamo, o irmão Brana diz: a noiva tem o assim diz o Senhor. Agora, talvez eu vou falar, você não vai crer. A noiva tem o assim diz o Senhor. Eu estou pregando essa mensagem da noiva. Eu sou um representante dela. Eu sou a boca da noiva. Pode ter mais alguém. Eu é que estou dando assim diz o Senhor. Alguém diz: você quer se fazer profeta? William Brana diz que a noiva tem o assim diz o Senhor, que ela é profeta. Pérgamo 56. Ela é profeta, ela tem o assim diz o Senhor. E ele diz: por ela ser mulher, ela é composta de profeta, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Então eu estou incluído aqui, eu sou um pastor, e eu estou aqui pregando uma mensagem para você sobre o arrebatamento, sobre a deidade, sobre o Cordeiro sair do trono, sobre o novo nome. Eu não estou pregando uma mensagem minha, estou pregando uma mensagem do assim diz o Senhor. Se você não recebe, você não está recebendo mensagem minha, você não está recebendo a mensagem de Deus, do assim diz o Senhor. Aqui não é assim diz Franca, não é assim diz Osmar, é assim diz o Senhor. A noiva tem um ministério, e esse é o ministério da noiva. Eu estou aqui. Você não, eu só creio em Brana. O irmão Brana diz que a noiva tem um ministério, e ela é composta. É os 5 ministérios. Talvez à noite eu fale sobre isso. Tenho vontade de falar sobre isso. Outra vez, 5 ministérios. É para mostrar essa coisa do jeito que é, gente. Você pode escutar, você não crê, porque você não é nem da noiva. Porque a noiva tem o assim diz o Senhor, e tem que ter alguém que prega nessa noiva. E o irmão Brana diz que é profeta, foi ele. Apóstolo, deixa aparecer. Evangelista, são os que pregam essa mensagem. Pastores, eu estou incluído aí, eu me coloco aí. Pastores, eu não vou me colocar nem como mestre, vou me colocar como pastor, certo? Pastor, eu estou aí para representar essa noiva com o assim diz o Senhor.
Não é se ela profetiza outra vez, ela tem que pegar o assim diz o Senhor de Brana. A revelação dos selos é assim diz o Senhor de Brana. Brana tinha o assim diz o Senhor. Qual era o assim diz o Senhor de Brana? Era Deus. A palavra revelada. Qual é o assim diz o Senhor da noiva? É Deus. É a mensagem que Brana pregou. Mas tem que ter alguém para crer. E se você é dessa noiva, seja para ser representado como Moisés, morrer e ser ressuscitado para subir no arrebatamento, como o irmão Brana está representado em Moisés nisso daí. E seja ser representado em Enoque, que não verá a morte. Ainda tem um grupo da terra que não vai ver a morte para ser arrebatado. Isto é a mensagem do profeta. Se você não crê, é assim diz o Senhor. O problema é seu. Pois você nem pastor tem. E quando tem, você não ouve. É como mulher que não escuta marido. Tem marido, mas não escuta. É membro e obreiro que tem pastor, mas não escuta o pastor. Eu não estou bravo. Eu tenho assim diz o Senhor. Agora eu tenho assim diz o Senhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18 outra vez comigo. Eu tenho assim diz o Senhor. Agora, olha na internet quantos que tem por aí. Mas o que eu estou pregando para você não é assim diz Goiânia. Não é assim diz o irmão José Brana. Não é assim diz o irmão Billy Paul Brana. Não é assim diz Liveio. O que eu estou pregando para você é assim diz o Senhor. É assim diz William Brana. Eu estou provando para você e você não crê. Isto mostra que você não é da noiva. E quem não é por nós é contra nós. Quem conosco não ajunta espalha. É assim diz o Senhor. Tem pastor que está perdendo membros porque eles falam mal do nosso ministério. E dizendo que prega a terceira etapa. Já me abraçou muitas vezes. Já quis ser que nem eu. O que vai fazer? Não dá conta? Nem eu dou conta de ser que nem o irmão Brana? Amém. Bom, e isso aqui, que parágrafo que é? Da onde? Da era de Pérgamo. 56 da era de Pérgamo. Note a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada antes que lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia é para existir agora entre o noivo e a noiva. E é difícil. O noivo veio encarnado com um novo nome, Brana. O noivo e a noiva. É difícil para esse povo entender isso. Só o eleito vai entender. O gentil levará o seu nome. Um gentil levará o seu nome. Porque a noiva é gentia. E ela é tirada dentre os gentios, um povo para seu nome. Pregamos isso durante as eras. É um povo tirado dentre os gentios para o nome de Jesus Cristo. Isso é para batismo. Mas o povo é tirado dentre os gentios para a Brana. Para o novo nome. Porque é um nome gentil. Deus tem um nome gentil, um povo gentil, e Deus é um esposo gentil nesse dia. Porque a esposa é gentia. Ela não é judia, ela é gentia. Amém. Glória a Deus. Ele lhe mostra a sua palavra de vida. Ela recebe. Mas ela recebe não é os de opiniões. Não é os que formam opiniões. São ela, a verdadeira noiva, sujeita. Ela escuta o assim diz o Senhor. Ela diz amém. Quer dizer, ela está ligada ao mesmo assim diz o Senhor. Tem que ter alguém para pregar isso, gente. Se não tinha outro, Deus colocou eu aí. Eu não sou um intruso. Eu sou um intruso para Goiânia. Eu sou um intruso para outros pregadores. Mas eu não sou um intruso para Deus, eu te garanto. Que eu não sou um intruso para Deus. Eu não entrei para querer pregar uma coisa que não era para mim pregar. Por que eles não conseguem pregar? Porque eles não são intrusos nessa terceira etapa. Porque não dá conta de conceber isso daqui. Você tem que saber que não tem que ser intruso, não. Isso daqui, você tem que ser escolhido para este fim. Este é o ministério, escolhido para esta hora. Amém. Ei, glória. Graças a Deus. Escuta mais um pedacinho aqui. Ela recebe.
ela nunca duvida dela. Fica esses pregadores, esses irmãozinhos, tudo duvidando e achando que é da noiva. Por isso você tem que crer que a noiva já foi arrebatada, porque você não vai nem naquela do passado, nem na do presente. E nem na do futuro você vai. Porque você duvida dela, do assim diz o Senhor, dela. Por conseguinte, nada pode causar-lhe dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a ressuscitará novamente. Eis aqui o segredo disto: a palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela conhece o que ele quer fazer com a palavra. Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Agora, ela sou eu. Ela que tem o assim diz o Senhor é a noiva, sou eu. Você não é da noiva? A noiva não tem macho e fêmea aqui não. A noiva é aquele que crê. Deus pega homens e mulheres, aqueles que crê. Deus não olha o sexo, ele chama de noiva. Isso quer dizer, somos a mulher agora. Agora é hora de ouvir Deus, assim como a mulher tem que ouvir o marido verdadeiro, o marido crente, o marido cheio da palavra, cheio do Espírito, ela tem que ouvir. Agora a igreja verdadeira tem que ouvir Deus, que é o próprio Espírito Santo. Depois a palavra é vivificada pelo Espírito e se cumpre. O rapto vai cumprir. Essa palavra é vivificada pelo Espírito, ela vai cumprir. Como uma semente que é plantada e regada, ela chega à plena ceifa, seguindo seu propósito. Amém. Bom, eu tenho que passar nesse parágrafo logo, porque senão eu não termino. 105, o rapto. Um rapto já está no passado. Qual rapto que está no passado? Mateus 27, 45, 53. Levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Mateus 27, 45, 53. Aqueles que quando Jesus saiu do sepulcro, eles saíram também. Brana ainda não saiu do sepulcro. Mas quando ele sair do sepulcro, todos sairão. Você crê numa ressurreição isolada? Eu creio na ressurreição do jeito que ele mostrou aqui, ó. Jesus morreu, os mortos ressuscitaram, mas não saíram do sepulcro. Brana veio, recebeu a revelação dos selos, houve o grande estrondo nos Estados Unidos, os mortos ressuscitaram. Ressuscitaram mortos, você não pensa que foi só do passado, não. Ressuscitaram os mortos, ainda que nós iremos morrer, já fomos ressuscitados, somos contados ali naquele dia, no Monte Pôr do Sol. Já fomos ressuscitados, mas não podemos sair do túmulo. Você está entendendo? Esses irmãos, ainda que vão morrer, é da noiva, não pode sair do túmulo. Outra coisa que quero que você entenda: aqueles que vão ser ressuscitados estão tipificados em Moisés, porque irmão Branham partiu, está tipificado em Moisés, ele não está tipificado em Enoque. Por enquanto eu estou dizendo, eu estou tipificado em Enoque por enquanto. Se eu morrer antes do arrebatamento, já não estarei mais tipificado em Enoque, sim em Moisés. Creio que pelo menos, se eu não vou, não escapo, não passo por outro. Você está me entendendo? Se eu não posso aqui ser raptado no físico, ser transformado num abrir e fechar de olhos, para encontrar com o Senhor nos ares, para ser igual Enoque foi, pelo menos eu creio que eu vou ser igual Moisés, que morreu e ressuscitou. Assim é que os mortos, o irmão Branham mostra isso também na mensagem. Muito bem, então ele diz aqui, um rapto já está no passado. Qual rapto? Aqueles dos irmãos que ressuscitaram quando Jesus morreu e ressuscitou. Um rapto está no passado. Houve 3 no Antigo Testamento para aqueles preparados, os quais veio a palavra do Senhor. Vê você? A palavra do Senhor veio a Enoque, a palavra do Senhor veio a Elias. Ele foi um profeta, Jesus foi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não veio a Jesus, ele foi a palavra. A palavra do Senhor veio a João Batista no deserto, mas a palavra do Senhor não veio a Jesus. Jesus era a palavra do Senhor. Ele era aquele atributo, aquele pensamento que tornou a palavra, e a palavra se tornou carne. 106.
o rapto. Onde está o título da mensagem que eu estou pregando hoje? O segundo rapto será a ascensão da noiva. 106, o rapto. Agora observe o versículo 50. Sua forte voz despertou aos santos do Antigo Testamento. Foi exatamente como quando a forte voz despertou a Lázaro. E a segunda é cumprida em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Ele está incluindo tudo isso daqui. O acabamos de ler. Isso será o segundo rapto. Isso será o segundo rapto. Você tem que ver o que cumpre para a descida e o que cumpre para a subida. O mesmo Senhor descerá e depois nós, os vivos que estivermos, seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Nós, não eu, irmão Brana, nós. Olha a palavra, nós. Não eu. Não levanta e vai encontrar com o Senhor nos ares. Nós. Isso é Bíblia. Qualquer coisa que você tiver fora da Bíblia, ela é falsa. Isso será o segundo rapto. O segundo rapto será a ascensão da noiva. O irmão Branham pregava rapto como a ascensão da noiva, não no Monte Pôr do Sol. Rapto como a ascensão da noiva, o que vai suceder. Os santos do Antigo Testamento já estão em sua presença, paraíso. Eles saíram com sua voz forte quando clamou e rendeu o Espírito. Por quê? Porque o sacrifício, a propiciação de seus pecados, pelo que havia esperado, crendo que vinha aquele Cordeiro perfeito, haviam oferecido o sacrifício do Cordeiro. E quando ele morreu e rendeu o Espírito, clamou com grande voz. E então despertaram os santos do Antigo Testamento. Observe o alarido, a voz. Aí ele parou aqui. A mesma coisa em sua vinda. O alarido e a voz. A mesma coisa em sua vinda. Porque aí vem a trombeta de Deus para te reunir para o arrebatamento. O alarido e a voz. Agora, quando um santo como o irmão Brana, se a Igreja Católica chama santo quem viveu reto aqui na terra, então nós sabemos que Deus teve o seu santo aqui na terra. Você entende? Oh, nunca pecou? Era um homem pecador. Mas o que Deus falou para ele fazer, ele fez. Falou para ele nunca beber, ele nunca bebeu, nunca fumou, nunca adulterou. Ele cumpriu com a palavra, ele pregou a palavra. Quando ele ressuscitar, quando Jesus ressuscitou, os que tinham já ressuscitado, mas não saíram do sepulcro. Aí quando Jesus saiu do sepulcro, eles saíram. Leia aí Mateus 27, 45 a 53, para você ver se não é verdade. Não foi assim, a hora que Jesus morreu, eles já ressuscitaram e saíram do sepulcro. Não, e saindo do sepulcro depois da ressurreição deste. Eles ressuscitaram quando Jesus morreu e saíram do sepulcro quando Jesus saiu do sepulcro. Os mortos ressuscitaram quando Brana pregou os trovões e sairão do sepulcro quando Brana sair do sepulcro. Porque ele é a trombeta de Deus. Não que dará uma trombeta, não. Ele não vai pregar lá na frente. Ele vai sair porque a trombeta de Deus agora está sendo pregada pela noiva. Aquela mesma trombeta, quando Deus desceu do céu, já deixou essa trombeta. Ela vai profetizar outra vez. Ela tem o assim, diz o Senhor. Aleluia. Observe o alarido, a voz, a mesma coisa em sua vinda. Rendeu o Espírito. E quando fez o sacrifício foi aperfeiçoado e o paraíso se esvaziou. Está falando de Velho Testamento. Então os santos do Antigo Testamento voltaram à terra, andaram pela cidade e entraram com ele em seu rapto. Os santos saíram do sepulcro agora e entraram com ele no seu rapto. A mesma coisa, os santos vão sair do sepulcro quando Brana ressuscitar. Eles, mas você também tem uma crença quase igual à ressurreição isolada. Não, eles creem que o irmão Brana vai ressuscitar para poder ressuscitar os outros. E eu já creio, quando o irmão Brana recebeu a mensagem no Monte Pôr do Sol, já houve a ressurreição, e quando ele levantar, os últimos serão os primeiros. É assim diz o Senhor Jesus. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Quem foi os primeiros? Foi Paulo, serão os derradeiros. Quem foi os últimos? Foi Brana, será o primeiro a levantar. Ele é o primeiro a levantar, e todos que são dele. Jesus levantou do sepulcro e Jesus não teve que falar: vocês que são meus, levantam também. Eu tenho uma mensagem para tirar vocês. Não, a mensagem já tinha sido dada, a mensagem já tinha sido pregada.
Quando Branham sair do sepulcro, ele não terá que pregar mais não. A mensagem já foi pregada no Monte Pôr do Sol, ele recebeu e pregou lá no Tabernáculo Branham, e de 63 a 65, ele pregou esta mensagem, e tudo já aconteceu, falta ele sair do sepulcro. Mas naquele dia levou 3 dias, agora tem mais de 40 anos, para mim não importa que vá 100. Mas que já aconteceu, já. O dia que o último sair do sepulcro, aí por isso que vocês que não creem que o último já entrou, o último está ali. Para você crer que 11 de Hebreus, versos 39 e 40, eles sem nós não são aperfeiçoados. Todas as 7 eras precisava de Branham para ser aperfeiçoado. E todo o povo agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, precisa dessa mensagem para ser aperfeiçoado. E essa mensagem foi a que Branham pregou naquele dia. Por isso essa noiva tem o assim diz o Senhor, ela profetiza outra vez, porque ela prega só o que Branham pregou. É aquela revelação. Quando isso suceder, quando o último sair da sepultura, todos, é contagem regressiva, todos sairão. Quando o último sair, olha, irmão Branham viu como levantando, lá vem o último levantando, aí vem o Wesley levantando e seu povo, Lutero e seu povo, e assim por diante. Columba e seu povo, de lá para cá, acho que é meio difícil eu falar, né? Columba e seu povo, Martim e seu povo, Irineu e seu povo, Paulo que foi o primeiro, levantando por último e seu povo. Obrigado, Senhor, por mais este momento de podermos ver estas verdades. O segundo rapto é a ascensão da noiva. Depois o terceiro rapto será as 2 testemunhas de Apocalipse 11, que ouvirão uma voz do céu, depois que elas morrerem aqui, matadas pela besta, elas ouvirão uma voz do céu que dirão, subi cá, e eles subiram. Isto é o rapto que o seu profeta ensina. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo que está acontecendo conosco agora. Esta mensagem é para nos preparar para este rapto que está por suceder, porque somos tipificados em Enoque. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encantos que nos vergéis do mundo em plena luz, e entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre
ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim.